Maravilha. Eu quero orar rapidamente pelo Mateus e os aniversariantes aqui. Cá, Mateus. Você não vai acreditar. Eu vi esse garoto bebê de colo. E ele era um baita de um bebê. A mãe dele, acho que até gemia para carregar ele. Quando eu vejo ele aqui, eu fico apavorado. Que bênção. Que bênção. Alguém mais fez aniversário esta semana? Vamos ficar de bênção. Vamos abençoar a vida do Mateus. Mateus é uma bênção. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Estenda sua mão e diga assim: Senhor Jesus, nós como igreja profetizamos que o Mateus é uma bênção para a glória do teu nome, e que ele, Senhor, tem sido criado na tua casa e aprendido sobre ti, Senhor. Preserva nele a tua palavra santa no seu coração, e que ele seja sempre um rapaz para a glória do teu nome, um homem que te sirva com alegria na tua casa. Abençoa todos os seus passos, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Vamos aplaudir. Parabéns, senhor. Eu tenho tanta coisa para falar, irmãos, e eu vou precisar do seu amor, da sua atenção, porque só a graça. Vocês me dão 10 minutos depois de meio-dia? Quem me dá 10 minutos, levante a mão. Vocês sabem que na igreja não existe muita democracia. E a razão ela é bíblica. Por quê? Porque a orientação de Deus é que na parte espiritual a autoridade vem de cima para baixo. E na parte organizacional a Bíblia ensina que há uma forma de compartilhar e decidir coisas. A igreja enquanto instituição, você pode até ter um pouco de democracia, mas a igreja como instituição divina, ela segue o padrão que a autoridade vem do alto e não do povo. Amém? Então a gente tem que às vezes conjugar essas duas coisas, porque em nome de Deus muita gente mata. Não, eu sou o cara, eu sou todo poderoso e tem que ser assim e acabou. E não é assim. Todos os homens estão sujeitos a falhas, amém? Então, vou explicar uma coisa para você entender. Em direito há uma coisa chamada peso e contrafreio. O que é isso? Contrapeso e freios. O que é isso? É que se a lei ela te dá direito em uma coisa, ela te dá obrigação em outra. Então, esse sistema é todo ele previsto nas leis, na Constituição. Se por um lado você tem direito de uma coisa, você tem dever de outra, né? E a gente tenta combinar isso para caminhar de acordo com a vontade de Deus. E obviamente em alguns momentos eu peço para você se manifestar, porque se eu passar do horário, vai dizer assim: ah, o pastor passou do horário e tal, e eu sou meio chato com isso, amém? Eu tenho falado aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo entrou numa grande crise. Ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele fazia, e até atestou que na carne dele havia uma briga da carne com o espírito, uma luta de duas criaturas dentro dele, uma que amava Jesus, que queria servir a Jesus, e a outra que inclinava para as coisas do mundo e queria
os prazeres e as coisas do mundo. Daí eu desencadeei uma série de mensagens falando que essa batalha acontece na nossa mente, que toda a nossa batalha, ela começa na mente. Antes de qualquer coisa ser feita, ela foi produzida na mente. A Bíblia diz que o pecado, quando ele é concebido, quer dizer, ele é concebido em primeiro lugar na mente. Quando você vai construir uma coisa boa, é concebido na mente. E o nosso campo de batalha para vitórias ou derrotas acontece aqui dentro de nós. E eu toquei em vários pontos, em vários aspectos, e eu acho que se nós entendermos um pouco melhor isso, nós teremos, por parte do Espírito Santo, uma ação mais efetiva para que aquela palavra que diz que o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós, não seja uma palavra fictícia, mas real. Para que aquela palavra que nos ensina que nós vamos viver no Espírito e não na carne, seja uma verdade. Então, nós primeiro não podemos enfrentar uma situação dessa sem honestidade. Se nós não tivermos a capacidade de enfrentarmos certos assuntos com honestidade, nunca os venceremos. Sempre ficaremos adiando, aguardando. E hoje, dentro desse tema, eu queria e quero falar, e vou falar, sobre os dardos inflamados do inimigo. Só que para falar sobre os dardos inflamados do inimigo, eu tenho que falar onde esse dardo inflama. Se você vir comigo aqui, na palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, a Bíblia nos ensina a nos defender desta situação espiritual, para manter uma vida espiritual plena. Quem quer ir para o céu aqui, de todo coração, levante a mão, diz, eu quero ir para o céu. Alguém que não queira ir para o céu, levante a mão, diz, pastor, eu não quero ir para o céu. Tem pessoas que não sabem para o que querem, porque eu perguntei assim, quem quer ir para o céu? Não levantou a mão. Quem não quer ir para o céu? Não levantou a mão. Então eu vou fazer a pergunta de novo, e se você não levantar a mão, ou numa outra ocasião, eu vou perguntar diretamente a você por quê, agora. Quem quer ir para o céu, levante a mão. Ok. Quem não quer ir para o céu? Tem um irmão ali de preto que não levantou nenhuma nem outra. É o irmão mesmo. Eu perguntei quem quer ir para o céu, o irmão não levantou a mão. Eu perguntei quem não quer ir para o céu, o irmão não... Sim, o passado foi jogado no mar do esquecimento. O perdão de Deus restaura toda a nossa vida. Amém? E além do mais, eu não estou dizendo se você vai ou não vai, eu estou dizendo quem quer ir. Ah, quer ir, glória a Deus. Consegui! Eu nunca vi uma decisão tão difícil de querer ir para o céu. Estou brincando, irmão. Agora ouça o que eu vou falar. Aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa a falar de uma proteção contra essas situações que nos atacam. Porque, irmãos, cada ataque que você sofre e que você é vencido, você fica mais fraco. E a minha missão como pastor aqui é ensinar a palavra para te fortalecer. Então, diz aqui em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim, quanto mais sedes o quê? Fortalecidos. Eu estou aqui para fortalecer você esta manhã. Sede fortalecidos no Senhor e aonde? Na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra o quê? Então, primeira coisa que você tem que saber é que você está num mundo em que o diabo está solto. Tem teologia que diz que o diabo vai ser solto. Para mim, o diabo ele já está fazendo e aprontando todas aqui. Ele é um espírito e ele age na área espiritual, e a área espiritual sua é a mente. Dá para entender isso? Diga amém. Eu ouso ainda falar que a tentação de Jesus foi toda na mente, irmãos, porque a Bíblia nos dá base para isso. Quando diz que levou ele ao pináculo, levou ele na mente.
O diabo nos leva a pensar uma série de coisas que a gente não quer pensar. Ele nos leva a imaginar coisas, derrota, tristeza, dor, assassinato, tudo que não presta, ele tenta levar a nossa mente para lá. Então, só estou mostrando para você como é que ele trabalha. Ele é espírito. Ele não vai aparecer de garfo e rabo e chifre para você, não. Isso é mitologia. Ele é um espírito sutil, que sugere toda sorte de coisa ruim. Então, por que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores da onde? O sistema deste mundo é dominado por ele, deste mundo tenebroso, contra o quê? As forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Ouça, se você não tiver revestido essa armadura, você pode ser atingido. Então o dia mal chega para todo mundo, e você tem que estar revestido. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? Com a verdade. Por isso que eu falei, nenhuma proteção surge da mentira. Nós não podemos fantasiar o Evangelho. O Evangelho lidar com as situações nua e crua, às vezes mal cheirosas, às vezes não bonitas de ver, mas é essa situação que Deus vai transformar para a glória dele. Diga amém. E vestindo-vos da couraça da justiça. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas a couraça é aquilo que protege. Que protege. Quando o diabo vem te acusar, sua proteção é dizer: eu sou de Jesus, ele pagou o preço por mim na cruz, por isso eu vou para o céu. Eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho, ou porque eu faço coisas legais. Eu vou para o céu porque Jesus derramou o seu sangue puro sobre mim, e eu creio nisso. Isso é a justiça de Deus. Jesus é a minha justiça. Amém? Versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu me lembrei de uma música do Gilberto Gil, tu acredita nisso? Andar com fé. Já ouviu essa música que ele canta? Alguém conhece? Vamos andar com fé, porque a fé... A fé não costuma falhar. Você vê que até as pedras clamam. Pastor, o senhor é doido, o senhor lembra disso? Eu lembro. Porque tudo que fala de fé, de Deus, mesmo fora do nosso arraial, eu estou com os ouvidos ligados, irmãos. Mesmo que uma música seja mundana, como essa ele está exaltando a fé. É verdade isso? Diga amém. E a fé não costuma falhar. Quem anda por fé não costuma ser vencido. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De que maneira? Com toda oração e súplica. É dessa maneira que a gente consegue essa proteção. Orando em todo o tempo, é dessa maneira que a gente consegue essa proteção. Para isto vigiando, é dessa maneira que a gente consegue essa proteção, vigiando. Com toda perseverança, é dessa maneira que a gente consegue essa proteção, perseverando. E súplica, é dessa maneira que a gente consegue essa proteção, suplicando por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com que intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Olha para mim. Eu hoje, há coisas aqui que, isso aqui dá estudo bíblico para 6 meses, mas eu quero falar hoje apenas sobre os dardos inflamados do maligno. Para falar deste dardo inflamado do maligno, eu tenho que levar você a reconhecer qual é a sua fraqueza dominante. Porque o diabo vai atacar na tua fraqueza. Vou repetir aqui. O diabo vai atacar na sua... Ele não vai atacar onde você é forte. Aonde ele sabe que aquilo não... Ele vai te atingir aonde ele percebe que é a sua fraqueza. Então, reconhecer a fraqueza dominante vai lhe poupar muitas dores e lágrimas. Por quê? Porque conhecendo esta fraqueza, você vai começar a criar mecanismos para se proteger
desses dardos inflamados do inimigo. Recusar a reconhecer essas fraquezas dominantes vai contribuir para a sua própria destruição. Todo ser humano possui fraqueza. Pastor, todo mundo, eu, você, todo mundo tem uma área ou áreas de fraqueza. Como é que o senhor sabe disso? Romanos 3, 23, abre lá. Romanos 3, 23. Ele está falando aqui sobre a justificação que há em Jesus. No versículo 22, ele diz assim, vamos pegar do 21, vocês sabem que eu não consigo ler um versículo só. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em quem? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí ele diz, pois todos pecaram e carecem o quê? Então a Bíblia diz que todos nós cometemos pecados. No passado, pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu não pequei mais. Alguém que aceitou Jesus aí e que não pecou mais depois que aceitou Jesus? Quantos pecaram depois que aceitaram Jesus? Então, todos pecaram. Então não vem achar você que é mais ou menos pecador, porque todos pecaram. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que você tirasse do seu coração, porque há pessoas que têm problema de confessar isso publicamente. São tão religiosos que não admitem isso. A religião, ela começa a cegar a pessoa a partir de um determinado momento, porque a pessoa começa a achar que é tão perfeito que não tem pecado. Que bobagem, irmãos. Coisas que começam pequenas vão se tornando grandes. Como é que o pecado não começa grande, ele começa pequeno, é uma semente maligna, é uma seta maligna. Muitas vezes a ambição começa pequena e essa ambição ela vai tomando proporções que não tem limite, né? Começa com atos simples de egoísmo. 2 crianças, 2 filhos na casa, e você percebe que sempre um filho esconde aquele doce, aquele bolo que a mãe fez lá para ninguém comer. Eu sei que nenhuma casa aqui tem isso, né? Mas a gente começa a observar os nossos filhos e começa a perceber que determinadas atitudes em um ou em outro filho começa a se manifestar. Pode saber que aquele egoísmo do doce, ele vai crescer a ponto dele tornar-se egoísmo de um volume muitas vezes incomparavelmente maior. Estou mostrando para você como é que isso se desenvolve, porque isso está na natureza daquela pessoa, é a fraqueza daquela pessoa, muitas vezes a luxúria. Luxúria, você sabe que são os pecados sexuais, aquela pessoa que ela é despertada sempre pela questão sexual, e se ela não tiver cuidado com aquilo, aquilo vai crescer. Aquilo vai avançar e vai crescer e vai crescer. Poderia dar o exemplo, às vezes você começa a perceber que uma menininha de 5, 6, 7 anos, ela quer já usar coisas, e você começa a perceber que ali já tem uma sementezinha pequenininha que ainda não está conscientizada para aquilo, e você tem que ter cuidado. Tem pais que vão dando corda, vão incentivando, e depois quer corrigir uma situação lá na frente, na adolescência, na juventude, de práticas erradas, por algo até que foi incentivado. Estou mostrando para você como é que isso funciona. Poderia falar aqui da mentira, às vezes você pega a pessoa numa mentirinha, só que essa mentirinha vai virar o quê? Mentirona. A falta de uma pessoa demonstrar espiritualidade, ela nunca ora, ela nunca tem um tempo com Deus. Aquilo ali, a tendência é que aquele vazio aumente. E eu poderia falar aqui de orgulho, eu poderia falar aqui
dos pecados capitais todos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, é que você tem que estar atento, porque em algum momento, em alguma área da sua vida, existe uma fraqueza e você sabe que ela está lá. E ela pode ser alvo desses dardos inflamados do inimigo. Sua fraqueza está programada para tomar conta da sua vida e sabotá-lo. Por isso que você tem que ter cuidado com ela. A Bíblia nos fala que essa fraqueza que está lá é um programa. Quem viu aquele filme onde eram programas de computador, Matrix? Você lembra? Alguém viu esse filme aqui, Matrix? Eu estou dando um exemplo um pouco mais. No Matrix, eram programas que estavam incluídos ali naquelas máquinas e naquelas pessoas. Então, há um defeito genético incluído em você. Você já nasceu com ele. Por quê? É o chamado pecado original. Diga, pecado. Você foi, irmãos, naturalmente você nasceu com defeito de fabricação. E não é por causa do teu nariz, e não é por causa da tua orelha, nem o seu pé grande, nem o seu cabelo. O defeito de fabricação espiritual com que você nasceu está embutido no seu caráter. Ele está ali. E olha só o que a Bíblia diz. Pastor, isso é bíblico? Vamos lá, vem aqui comigo. Tiago capítulo 1, versículo 15, rapidamente. Tiago 1,15. Versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por quem? Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo o quê? A ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, irmãos. Pastor, Deus está me tentando. Deus não tenta você, irmão. Deus permite as provas. Provações Deus permite, mas não é tentação. Amém? É diferente. Por quê? O que é tentação? Ele vem aqui e diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, é algo que já está dentro de você, não é algo que está fora. E o diabo sabe disso. Quando ele mandar o dardo inflamado, você sabe o que nas batalhas antigas, quando iam guerrear, eles botavam as setas, as flechas, eram todas de fogo, porque quando eles jogavam aquela seta, eles esperavam encontrar algum objeto lá, madeira, alguma coisa que incendiasse. Quando a Bíblia usa esse termo, tudo na Bíblia tem uma propriedade. O diabo manda essas setas inflamadas, quer dizer, pegando fogo, que são pensamentos, para atingir lugares no seu interior que ele sabe que vai explodir. O diabo nunca vai mandar a seta inflamada por um pote d'água, por um barril de água, por uma caixa d'água. Ele vai mandar onde tem gasolina, combustível, lá dentro de você. Então, os pensamentos que Satanás manda para incendiar a tua vida, para colocar a sua vida incendiada, é mirando sempre as suas fraquezas, que já estão em você. Que já estão em você. E ele sabe. Eu já disse aqui que depois de Deus, o maior psicólogo que eu conheço é o diabo, que ele entende toda a estrutura humana, o comportamento humano, observando. E não pense você, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Quantos já leram isso na Bíblia? Ele anda ao nosso derredor, o quê? Ele está espreitando ali. Eu já percebi, fulano é assim, fulano é assim. E ele vai mandar dardos inflamados para tentar
inflamar a sua vida de vez. Então, sua fraqueza está programada para tomar conta da sua vida e sabotá-lo. Por isso que você tem que criar uma área de proteção, como Paulo disse, o escudo da fé, o capacete. Você tem que criar toda uma armadura de proteção contra esses pontos fracos. Sua fraqueza o separará das pessoas certas. Porque quando sua fraqueza se manifesta e que ela domina, e que ela é incendiada, que a sua fraqueza é colocada para fora e incendiada, e você começa a deixar que essa fraqueza domine você, ouça bem, você vai afastar pessoas que Deus tinha direcionado para você, para longe de você, você mesmo. Quantas vezes a gente tem uma impressão boa de uma pessoa, aí de repente ela começa a ter uma conduta errada, demonstrando aquele defeito de caráter, e aí o que você faz? Já vi que eu não posso confiar tanto em fulano, já vi que eu não posso muito bem, porque ele está demonstrando nesta área, e acaba que pessoas que Deus tinha preparado para te abençoar, para te ajudar, para somar, essas pessoas acabam se afastando por causa da sua fraqueza. Estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu espero que vocês estejam pensando, porque nós estamos falando de assunto muito sério aqui esta manhã. Sua fraqueza é o ponto de entrada de espíritos demoníacos. É pela sua fraqueza que os espíritos demoníacos... Não é que você vai ficar possesso, não, irmão. Você não vai ficar endemoniado, não. Espíritos, eu já preguei uma vez aqui, eu disse que o diabo cria fortalezas na nossa mente. Ele entra com concepções, ele entra com ideias na nossa mente e fica lá dentro batalhando aquilo. Então, muitas vezes, os demônios entram por ali. E entram como? Ele vai começando a dizer, não tem nada demais, é assim mesmo, todo mundo faz, a vida é assim mesmo. Vou dar um exemplo, não vou falar agora que eu vou falar logo mais, mas eu vou dar um exemplo de uma seta violenta que o diabo lança muitas vezes na nossa mente. É o dardo chamado amargura. E ele lança a amargura naquilo em que você se decepcionou. E aquilo que às vezes estava sendo, cuidado, tratado, sarado, ele manda aquele dardo para tentar reviver e amargurar o seu coração. Estou dando um exemplo. Aí a pessoa começa a pensar, e começa a pensar tristeza, derrota, e começa a pensar todo tipo de coisa maligna. Então, ouça, eu quero que você ponha uma coisa no seu coração. Satanás trabalha com as suas fraquezas. Olha só como é que é o ponto de entrada dele. João 13, 26. Evangelho de João 13 e 26. Respondeu-lhe Jesus, todos comigo? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, porque estavam perguntando quem era o traidor. Perguntaram para Jesus quem era o traidor. E Jesus está dizendo, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a quem? A Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente, o que aconteceu? Entrou nele Satanás. Irmãos, Satanás entrou justamente na fraqueza dele. Judas tinha ambições que não faziam parte do reino de Deus.
Alguns dizem que ele era um político, e ele achava que Jesus estava perdendo a grande oportunidade de assumir o trono em Jerusalém. E ele depois se decepcionou quando Jesus começou a dizer: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. E aí ele disse: bom, já que não é o que eu pensava, ele aceitou a oferta e vendeu para indicar quem era Jesus. Porque Jesus era um homem tão simples e tão comum, que olhando na multidão ninguém sabia quem ele era, precisava ser indicado. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Satanás entrou ali, na fraqueza de Judas. Satanás trabalha a sua fraqueza. Vem aqui comigo em Lucas, só para você. Lucas 22. E eu vou já terminar, porque você só vai saber a resposta, como tratar dessa fraqueza logo mais à noite. Pastor, eu não vou vir à noite. Meu irmão, eu lamento, mas tem a internet, alguém disse que tem internet. E foi bom, não vou gravar hoje. Foi bom você falar, hoje não tem gravação da internet logo mais. Obrigado, viu? Você já contribuiu esta manhã plenamente. Ele está no Espírito. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para o quê? Vos peneirar. Então Satanás já vinha observando quem? Pedro, já há muito tempo. Assim também com você, não pensa você. Ele tem sacado, ele tem observado, ele vem peneirar, significa, opa, vamos começar a fazer a cabeça desse cara, vamos começar a criar circunstâncias. Ele fica peneirando. Meu irmão, Satanás também, ele está te peneirando. Não há um filho de Deus que ele não peneire. Ele está ali, só estudando, trabalhando a sua fraqueza, vendo qual é a sua fraqueza. Olha só o que Jesus disse em Lucas 22, 31. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, o quê? Sabe por quê? A única maneira de vencer os dardos inflamados do inimigo é usando a fé. Não vá bater papo com o capeta, porque ele vai te dar uma rasteira. Se você vier com argumentos lógicos contra o diabo, você não vai vencê-lo. Mas há uma coisa que ele não resiste, é quando você coloca a fé em Jesus e disse: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, portanto não temerei, ainda que os mares tumultuem, espumejem, e no seio dos mares aconteça tudo isso, que se cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, tudo isso, eu estarei firme no Senhor. Ele odeia quando você começa a falar essas coisas, e falar com sinceridade, porque a única coisa que derrota Satanás, você derrota Satanás, é a sua fé em Jesus, é a sua fé na palavra de Deus. Então, ouça, Satanás enviará alguém para alimentar a sua fraqueza. Eu me lembro sempre de Sansão, peneirando Sansão, ele descobriu que Sansão tinha uma fraqueza pelas mulheres do inimigo, dos adversários, e ele foi trabalhando, e foi preparando uma mulher especial lá para ele, e aparece Dalila na frente de Sansão, e Sansão começa a entrar naquele jogo, naquela situação, naquela sedução, e por fim, irmãos, ele consegue destruir a Sansão, a derrotá-lo de uma forma terrível, porque ele trabalhou a fraqueza. Eu quero dizer para você hoje, que você tem que tomar cuidado nas suas áreas de fraqueza. E se você quer saber como é que você vence isso,
com detalhes, você deve vir logo mais, porque eu vou te ensinar algumas coisas que você precisa saber para suportar esses dardos inflamados do inimigo, que você não tem como evitar muitas vezes, e como vencer para que você permaneça íntegro, fiel a Deus, e mesmo que tenha caído, que você se levante. Vamos ficar de pé. Pai santo e maravilhoso, nós reconhecemos que nós somos fracos em nós mesmos, que por nós mesmos nós não conseguiríamos nada, Senhor, mas nessa hora nós tomamos posse da Tua palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Senhor, nesta hora eu quero pedir que os irmãos sejam despertados para, Senhor, vigiar a respeito de tantas áreas de fraqueza que possam ter, ó Deus, e que, Senhor, eles possam saber que precisam ter armas adequadas, porque a arma que protege a cabeça não é a arma que protege o peito. A arma que protege, ó Deus, de tantas outras coisas, às vezes a pessoa tem muita fé, mas esta fé está sendo usada de forma imprópria. Às vezes a pessoa tem, Senhor, capacidades que está sendo colocado na linha de defesa e de ataque errado. Pai, sê conosco nesse dia. Não permita que o inimigo, Senhor, venha triunfar. Que nós possamos, Senhor, aprender para lidar com isso e não ser sufocado ou destruído por essa ação maligna, Senhor. Pai, nos ajuda, sê conosco nesta manhã, desperta o teu povo para saber que precisam aprender sobre isso, porque tu tens chamados eles para uma obra eterna, Senhor, para um povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Logo mais às 19 horas estamos de volta, vamos em paz, que Deus abençoe tudo. Tem almoço hoje? Tem almoço? Tem almoço aí também, você pode almoçar.